Bom dia, família abençoada do Abba. Abba, Pai, nosso Paizinho amado. Ele é bom em todo tempo, a sua bondade tem guardado a nossa vida, a sua bondade tem nos livrado do mal. Então não se engane, meu irmão, Deus é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nesta manhã eu te convido, vamos celebrar a bondade do Senhor, a sua fidelidade que é de geração a geração. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então fique conectado conosco, curte e compartilhe. Aleluia, Deus é bom. Em meio às aflições, levanto as minhas mãos e canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Tem essa declaração na sua boca, meu irmão. E canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Então vamos louvar e declarar. Eu canto aleluia, aleluia. Apresentado diante de você, porque você tem o espírito da fé, você fala o que crê e você reconhece a bondade do Pai todos os dias. Em meio às aflições, o que eu faço? Levanto as minhas mãos e canto: Deus é bom, Deus é sempre bom. Aleluia. Nós cremos e falamos.
verdadeira. Pode passar os céus e a terra, mas ela permanece para sempre. Se tão somente eu e você confiar no poder dessa palavra e viver sobre essa palavra, nós vamos viver uma vida de louvor e adoração ao Pai, porque Ele é bom em todo o tempo. Aleluia. Aleluia! Deus é muito bom. Queridos, em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, Ele tem nos abençoado, independente daquilo que a gente vive, independente de como você vive, Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com prosperidade, Deus já te abençoou com cura, Deus já te abençoou com riquezas, Deus já te abençoou com o ar que respira, com a inteligência que Ele te deu. E nós devemos adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Não só cantando músicas, que é um objeto, que é um instrumento de adoração, como também louvando ao Senhor com os nossos lábios, falando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. É ótimo também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, porque Ele é a fonte de vida. Ele é tudo o que existe de bom para nós. Mas existe algo também muito importante na nossa vida. Aqui em Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens. Quando estamos falando sobre dízimos e ofertas, nós não estamos pedindo dinheiro para você, nós não estamos dizendo, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa pagar isso. Não, não. Você deve honrar ao Senhor. Você deve adorar ao Senhor. Ao entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você está adorando a Ele. Como? Reconhecendo primeiro que Ele é que é a sua fonte. Ele, é dele que vem tudo o que você tem de bom, vem dele. E segundo, você está sendo grato a Ele por aquilo que Ele deu a você, por aquilo que Ele fez por você. E se tudo isso não fosse muito, Deus ainda considerou pouco e nos deu o seu melhor, que é a palavra. A palavra de Deus é o melhor de Deus para nós. A palavra que você está ouvindo, a palavra que chega ao seu lar, a palavra a qual você está se submetendo, é o melhor de Deus para que você viva uma vida em abundância. Então, nós temos esse período agora para te incentivar a honrar o Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. A honrar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que Ele lhe deu. Uma certa vez Jesus disse: você não pode servir a Deus ou às riquezas. Ele poderia dizer: você não pode servir a Deus ou ao diabo. Não, mas ele disse, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Mostrando que as riquezas podem ser um senhor na vida de uma pessoa. As riquezas podem mandar na vida das pessoas. As riquezas, elas podem definir até mesmo as suas decisões. Mas, na verdade, as nossas decisões nunca devem ser definidas pelo momento que estamos passando. Muito pelo contrário, somos nós que definimos o nosso comportamento nesses instantes, nesses momentos que estamos passando. Não importa que seja instante de fartura ou instante de necessidade. O importante é você estar sempre plantando, é você estar sempre semeando para que a colheita seja evidente na sua vida. É isso aí. Contribua, honre ao Senhor com seus dízimos e ofertas, honre ao Senhor com aquilo que você tem, e com certeza a colheita está chegando. É isso aí, prospere e avance. Graça e paz, meus amados, muito bom dia. Olha que dia perfeito que Deus preparou para nós, esse domingo extraordinário, e nós já começamos essa manhã uma palavra poderosa que vem aí do coração do Pai para trazer edificação para as nossas vidas. E eu quero convidar, já nesse começo, que a gente possa orar, agradecendo a Deus por essa manhã poderosa, né? Que você se conecte aí e vamos juntos começar mais um dia com o Abba. Amém? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigado por essa oportunidade tão extraordinária de estarmos aqui reunidos num só corpo, Pai. Em nome de Jesus, em um espírito, Senhor, para te adorar, Pai. Esse é o grande propósito. Nós estamos aqui para te adorar, Pai. Nós te amamos, nós te desejamos, nós queremos mais e mais de ti.
Senhor, em nome de Jesus, que cada coração que está assistindo agora, que esteja como uma terra fértil, que a Tua palavra entra, Senhor, e seja viva e eficaz, ativando a todos nós para o plano perfeito, para o propósito diário, Senhor, de vivermos na Tua presença. Nós te amamos e te damos glórias a Ti nessa manhã poderosa, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar com uma palavra hoje, e eu quero já começar compartilhando uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. Deus ministrou há um tempo atrás, e hoje, logo hoje, ontem à noite, essa mesma situação veio no meu coração, e eu sabia que um dia eu ia ministrar a respeito disso, eu só não sabia que dia, e o dia é hoje, e a gente vai começar falando hoje. O tema da ministração é ajustando a rota. Que o Senhor hoje venha ajustar a nossa rota, né? Venha fazer como o GPS, né? Quando a gente entra no carro e a gente liga ali o GPS, ele nos dá uma rota. E se a gente entra num balão, faz alguma coisa, entra num caminho errado, ele rapidamente ajusta essa rota. E eu quero dizer, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha ajustar aquela rota. Quem não estiver na rota, a situação na sua vida que não está naquela rota, não está alinhado, que venha haver um ajuste, um realinhamento de mente, um realinhamento de visão. Então nós vamos hoje seguindo nessa palavra e ajustando a rota. E eu acho interessante, eu estava fazendo escola de ministro, isso acredito seja há 2 anos atrás, mais ou menos, acredito que sim. 2 a 3 anos atrás, eu não me recordo, não lembro muito bem a data, mas eu estava indo para era uma aula de campo. A gente ia fazer uma ação social, na verdade, era um dia de ação social, e lá no Gama tem um lugar lá de encontro de mulheres, né? As mulheres se reúnem lá, mulheres que foram tiradas da rua, né? Do tráfico, de várias situações, e essas mulheres são acolhidas lá num setor de chácaras. E nesse dia, o nosso grupo, lá na escola de ministros, se dividiam em grupos, e nesse dia colocaram o nosso grupo para ir fazer lá as doações e ter um dia de louvor, um dia de palavra com essas mulheres poderosas. E eu estava assim muito empolgada, né? E como eu conheço o Gama, já sei mais ou menos a quilometragem, eu já sei o lugar. Eu falei, eu já sei onde que fica, né? Falaram, vai ser no Gama. E eu já, na minha mente, eu já tinha noção de que eu já sabia onde que era e que eu não precisava de ajuda de nada. E daí, eu peguei o meu carro e fui para o Gama. Quando chegou no Gama, eu tenho essa mania, né? Eu precisei ajustar a minha mente para realinhar isso, porque na minha mente eu já sei onde eu vou, já tenho convicção, e eu meto a cara e vou. E daqui a pouco eu falo, não, mas errei o caminho. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu cheguei no Gama, eu fui ligar o GPS. Pelo amor de Deus, o GPS mandava eu retornar, não era aquele lugar, era outro lugar totalmente diferente. Isso duraria mais 35 a 40 minutos para eu chegar. Ou seja, um caminho que me levaria a chegar em 40 minutos, eu gastaria aí o dobro, só porque eu não pedi instruções, eu não pedi auxílio, eu não pedi referência, e o pior, eu não liguei o GPS. Na época eu estava começando esse negócio de GPS, eu ainda não tinha habilidade, né? Então geralmente falava, é no Gama. Então eu já ia para lá, chegava lá perto, eu ligava, porque eu sabia que eu ia me atrapalhar de qualquer forma. Mas nesse dia foi muito interessante, quando eu liguei, que eu vi mandando, o GPS fez um ajuste de rota e mandou eu refazer a rota. E esse refazer me tomaria mais 40 minutos. Eu fiquei muito brava. E eu falei, meu Deus, como é que eu faço um negócio desse? O evento era 2 horas da tarde, já praticamente 2 horas da tarde. Eu ia chegar no evento quase 3 horas da tarde, no setor de chácara, eu não sabia, né? E eu tomei a convicção de que eu não sabia, o que precisava obedecer aquele GPS. E eu realmente precisei obedecer. Foi a única forma de chegar lá com segurança, foi obedecendo as instruções desse GPS. O que eu quero dizer com isso? É que isso me levou a uma perca de tempo. Eu perdi gasolina, lógico, perde dinheiro, perde gasolina, mas eu perdi algo muito mais importante, o tempo. O tempo é a moeda mais cara.
e ela não volta. E eu tive essa perca de tempo por não buscar uma instrução, por não falar com alguém que já tinha ido a esse lugar e por não prestar atenção no GPS e não ligar. Isso já aconteceu algumas vezes, mas nesse dia eu comecei a falar, meu Deus, como é que eu errei? E Deus começou a ministrar no meu coração fortemente. Eu lembro que nesse dia eu me emocionei muito, chorei no carro, porque Deus começou a me ministrar por conta dessa perca de tempo. Quando as pessoas falam assim, olha, se você não obedecer a Deus, se você não seguir as instruções de Deus, eu não sei se você já ouviu falar isso, você volta para o rabo da fila, o povo não já falou isso? Eu não acredito que a gente volte para o rabo da fila, mas eu acredito que a gente atrase o nosso propósito, atrase. Então, quando você realinha, quando você ajusta a sua rota, você pode até ter perdido um pouco de tempo, mas você volta para aquele trajeto. Então, a gente precisa reajustar rapidamente o plano e o propósito para a gente chegar no nosso destino. Quando a gente realinha logo o nosso propósito, realinha logo a nossa rota, a gente chega no nosso destino mais fácil. Então, eu perdi tempo, perdi dinheiro, mas eu aprendi uma grande lição. Eu aprendi que a gente precisa procurar as instruções rápido. Rápido, a gente precisa ser rápido em buscar as instruções de onde nós queremos chegar. Aonde eu estou, aonde eu quero estar. Eu preciso buscar a instrução de quem conhece esse caminho, quem já foi lá. Eu preciso ligar o GPS. Eu gosto de Rosana Lira quando ela fala que o Espírito Santo é um GPS, né? Um GPS espiritual que ele nos guia. E quando você liga esse GPS espiritual, você não erra o caminho. Não tem como errar o caminho quando você pergunta para aquele que sabe onde você vai chegar. É impossível errar um caminho quando você busca falar com quem conhece o seu destino, que já sabe a rota, o destino. Assim como no GPS, quando a gente coloca o caminho e a gente segue aquele caminho e ele fala, você chegou no destino final. Aqui à sua direita está o destino final. Isso, ele sabe esse destino final. Ele sabe o seu destino, ele sabe o seu propósito. Então não tem como errar quando a gente vai na fonte e procura quem sabe qual a direção, o caminho que nós vamos chegar. E por que eu falei isso? Porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador, e vai nos levar para o nosso destino. E Ele vai nos livrando também, Deus vai nos livrando daquilo que vem no nosso caminho, que vem nos impedindo de chegar no nosso destino final, no nosso caminho. E uma das palavras que eu escolhi, né, que veio no meu coração para falar, e que eu inclusive estava meditando sobre ontem, antes disso eu quero falar de Provérbios 3:5, que fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando você confia, quando eu e você confiamos nesse guia perfeito, Ele vai nos colocando, endireitando as nossas veredas, num caminho verdejante, num caminho de luz, num caminho que não tem erro, não tem erro. Eu lembro de uma ministração que a Neidinha, essa grande mulher, quando ministra, parece que é um gigante, né? Quando ela fala, e eu lembro dela falando, e isso me marcou muito de uma experiência dela em relação, né, ela desceu, salvo engano, estava indo para a igreja, não lembro exatamente os detalhes, mas veio um rapaz para assaltar e ela já vinha com uma instrução no coração, e ela já estava preparada para reagir naquele momento, no momento que um desafio chegou, que um gigante chegou, que algo ruim chegou, né, um bandido chegou, ela estava preparada, ela já estava com a situação preparada para expulsar aquilo naquele momento. E é exatamente uma instrução dessa, uma situação quando um gigante se levanta, quando alguém chega, quando a gente erra um caminho, a gente tem esse espírito para nos consolar e nos colocar no caminho certo e nos livrando. O caminho é aqui, e o Espírito Santo vai nos livrando de qualquer situação que pode vir tentar nos parar para a gente chegar ao destino final. Salvo engano, ela estava indo para a igreja e veio um bandido para assaltá-la bem no caminho, e ela com uma autoridade, com essa altura toda que ela tem com essa autoridade que Deus, o Pai, né? O Pai cresce na gente. Quando a gente sabe quem nós somos, quem é o nosso Pai, vem aquela autoridade e a gente consegue expulsar toda e qualquer situação, não importa o tamanho do gigante, bota para correr mesmo, e aquele gigante vira um gatinho e sai correndo, né? E uma das palavras que veio no meu coração está lá em 1 Samuel 23:7, e fala assim:
Foi dito a Saul que Davi, indo a Keila, ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila, e cercaram Davi e os homens que o seguiam. Essa primeira parte de Samuel conta a história. Davi não teve só um gigante, Davi não teve só Golias, né? Golias foi um dos primeiros gigantes que ele enfrentou. Na verdade, ele enfrentou antes o urso, né? Os animais fortes que vinham, mas depois veio o gigante Golias. O Golias foi mais um. Depois veio o gigante Saul, né? Que num momento de ira, ele se irou muito quando ele entendeu que Deus o rejeitou. E por Deus ter o rejeitado por conta da desobediência, olha só, Saul perdeu o caminho mesmo. Ele estava em uma direção, ele estava em um caminho, mas por conta da desobediência, ele perdeu totalmente a rota. E ele não conseguiu mais voltar para o caminho. Interessante. E uma das coisas que me chamou a atenção na palavra, Saul perdeu esse caminho, perdeu essa rota, porque ele não tinha um relacionamento com Deus. Tanto é que uma vez ele pediu para Samuel ajudar ele a orar, ir para um sacrifício. Ele queria orar a Deus e sacrificar a Deus. E ele falava: vamos comigo para eu orar e sacrificar ao seu Deus. Ele não tinha um relacionamento com Deus. Essa era a grande diferença de Saul para Davi. Ele não tinha um relacionamento. Quando não se tem um relacionamento, é muito fácil desobedecer. Não é que Davi não errou, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Então, quando ele via que ele errava, ele voltava rapidamente para o destino, para a rota, para a vereda. Ele orava, ele pedia perdão, ele se ajustava. Essa é uma das formas da gente voltar para a rota e voltar para o caminho rápido. E é interessante aqui quando Saul fala isso, que Deus estava entregando Davi nas mãos dele. Isso ele foi só de falar, ele não tinha relacionamento, ele não ouvia mais a voz de Deus. Deus já tinha rejeitado ele pela desobediência, e por conta da desobediência dele, ele se irou, e ele sabia que aquela unção de rei tinha ido para Davi. Ele queria matar Davi a qualquer custo, e ele perseguia Davi. Foi um grande gigante também na vida de Davi. O que eu quero dizer com isso? É que na nossa vida nós vamos enfrentando gigantes após gigantes. Quantos gigantes nós derrubamos lá atrás? Agora estamos com mais um, e assim vai, e cada um vai vindo na nossa frente. Mas o interessante, o mais importante, Davi vai nos ensinar aqui, é que não importa o tamanho de gigante, o importante é o nosso relacionamento com Deus. O importante é o Deus que nós servimos, que é maior do que qualquer gigante, é maior do que qualquer situação. Não há situação que pode nos parar quando a gente decide andar realinhado com a palavra e com a fé. Não tem gigante, não tem nada que possa nos parar. Talvez seu gigante hoje pode ser na vida, na saúde, pode ser nas finanças, pode ser na vida familiar, não importa. É uma coisa a gente já sabe, todos os dias, uma hora ou outra vai aparecer gigantes, são as famosas aflições que a Bíblia fala, mas Deus em todo tempo falando para a gente: tem bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu venci, se eu venci, eu te ensino, eu te conduzo. Essa é a palavra que nós temos hoje. Ele venceu, ele nos ensina e nos conduz até o nosso destino final, até a nossa rota final. E aí, olha que interessante, o próprio Saul fala, olha aqui, o próprio Saul fala que Deus entregou nas minhas mãos. Saul jurando que Deus ia entregar Davi nas suas mãos. Quando Davi soube, a gente está no versículo 9, continuando aí em 1 Samuel 23, versículo 9, fala assim: quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou. Pega essa chave aí. Pega essa chave. Então orou: ó Senhor, Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e aos meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Está aqui, pega essa chave. Davi
antes de fazer qualquer coisa. Diferente de Saul, que já correu e queria matar, ainda colocou falando, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Davi pegou o colete sacerdotal e foi orar. Ele foi orar, essa foi a chave, porque a oração se conecta com Deus e Deus deu a resposta para ele. É fato, vai acontecer, ele vai invadir essa cidade e eles vão entregar, por medo, vão entregar. Saul já tinha mandado matar mais de 85 profetas, fora suas famílias, não ia mandar matar aquele povo. E Davi consultou quem sabia do seu destino final. E o Senhor falou, vai, eles vão invadir, o povo vai, é claro, o povo está com medo, é claro que vão te entregar. E Davi rapidamente, então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. E olha aí está uma diferença entre Davi, essa é a grande chave, entre Davi e Saul. Davi buscava o conselho de Deus. Se você for olhar ali em Samuel, várias vezes, várias batalhas, antes de ir para uma batalha, antes de qualquer situação, ele orava. Ele perguntava, Deus, e aí, eu vou para essa batalha? Eu vou contra os filisteus? Eu posso ir agora? E Deus falava, vai que eu entrego essa cidade nas suas mãos. Vai que eu entrego esse gigante, vai que eu te protejo, vai que nada vai te acontecer. Essa é uma das chaves para a gente não sair da rota. Antes de fazer qualquer planejamento, antes de tomar qualquer decisão. Eu vou comprar essa casa, eu vou fazer isso, eu vou aquilo. Pede o conselho, porque se você pede o conselho, você não sai da rota. Ora, medita na palavra, declara o que quer, espera, anota. Eu lembro de Kenneth Reagan, que ele falava que ele ficava pedindo a Deus as instruções, mas tinha hora que as instruções não vinham, e aí ele queria tomar algumas decisões, ele falava, Deus, olha só, eu vou tomar essas decisões, mas se o Senhor, se não for da tua vontade, se não aprove o Senhor me coloque um freio. Olha só. Então, tem hora que você está orando e está pedindo a Deus um discernimento. E aí, Deus, eu compro ou não compro? Eu vou ou não vou? Eu caso ou não caso? Eu caso ou compro uma bicicleta? O que eu faço? Você está pedindo a Deus uma instrução. Tem hora que Deus vai falar, compra uma bicicleta, ué. Mas o que mais é interessante saber é que a gente precisa confiar na instrução que vem por dentro. Tem hora que você vai tomar uma decisão, talvez Deus não falou nada, mas deu um freio aqui. Não chegou uma alegria, não chegou a paz. Espera essa decisão chegar. Mas Kenneth Reagan falava, se eu não sentir um freio, eu vou continuar, porque eu percebo que é da tua vontade. Se não é da sua vontade, coloca um freio em mim. Quantas coisas você pode impedir na sua vida, começando a buscar a direção de Deus? Casamento errado, um começo de uma família que não era naquele momento, não era naquele ano que era para começar, um trabalho, uma demissão que não era para pedir, ou um trabalho que não era para você ter entrado, aquele carro que você tanto queria, não era aquela hora de comprar, era para esperar mais um pouquinho. Não, é agora, essa é a oportunidade, Deus vai dar alegria, Deus traz o... Quando vem de Deus, vem com alegria, vem com paz, o Senhor nos acrescenta e não tem dor. Então, quando Deus traz a alegria, Deus traz a confirmação. O que a gente precisa entender, qual é a instrução para hoje, é que eu não posso sair da rota. Lembra lá quando eu saí da rota, quando eu errei a rota, eu gastei mais tempo, eu perdi dinheiro, eu perdi um sossego, eu tive que refazer a rota, eu tive que gastar dinheiro, gastar tempo. Cheguei atrasada no local, cheguei agoniada, porque você perde tempo e aquilo gera um estresse mental, um estresse físico, um estresse financeiro. Isso, eu estou falando só de uma rota que eu perdi ali no caminho. Quando a gente compra uma coisa errada, ou que toma uma decisão errada, que isso afeta não só o nosso dia, mas afeta o nosso futuro. É por isso que a gente precisa pedir esse ajuste de rota. Deus, se eu não estou na rota, me ajusta, me dê a direção, me dá a palavra, me coloca no prumo. Eu preciso me manter no prumo, eu preciso me manter no caminho até o destino final. Então, olha só, Deus muda a rota e nos orienta a chegar no destino final. Saul achava que Deus iria entregar Davi. Por outro lado, Davi confiava em Deus para protegê-lo. Sabe qual a outra grande diferença de Saul? Saul confiava na força do seu próprio braço.
Saul confiava no povo que estava com ele, nos melhores soldados. Ele sempre montava a melhor tropa. Vamos lá, 3.000 homens, os melhores, nós vamos atacar e vamos matar Davi. Davi, ele confiava na mão poderosa de Deus guiando ele. Davi ia com 600 homens, Saul vinha com 3.000 homens preparados, mas Davi mesmo botava a força e a confiança dele em Deus, e Deus ia dando as direções, e ele chegou aonde ele precisava chegar, a reinar Israel pela mão poderosa que Deus foi conduzindo o tempo todo. Deus levantou Davi, porque Davi era segundo o coração dele. Saul foi levantado porque o povo quis, não foi da vontade de Deus, mas Deus levantou porque o povo queria um rei. Mas Saul, ele não tinha um coração que se inclinava, era um coração obstinado. A última ministração eu falei muito sobre isso, um coração obstinado, que tem mente e não entende, tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê. Ele não tem a capacidade, ele não busca a capacidade de reconhecer a voz do Espírito. E é por isso que ele erra o caminho, errou o caminho, erra o destino. Errou o caminho, atrasa o propósito. Errou o caminho, atrasa o tempo de chegar no seu destino final. E a gente precisa entender muito sobre isso. Não importa, eu até coloquei aqui, não importa qual deserto você está passando, se é familiar, se é financeiro, se é saúde. O importante, o pastor Joselito falou algo que me marcou um dia. Ele falou, não importa se você está no deserto, o importante é com quem você está no deserto. Isso é o mais importante. Esse é o mais importante, é com quem você está. Porque se você está com Deus, você tem suprimento. Você tem maná, você tem água, você tem proteção, você tem força, você tem guardiões, você tem proteção, você tem anjos, você tem tudo a seu favor. Se você está no deserto com Deus, você tem graça. E isso é o mais importante. E o que eu mais acho importante é quando a gente entende que não importa qual a situação que a gente está passando, se eu estou no deserto, a qual seja a situação, se eu estou com Deus, eu estou suprida, acompanhada, muito bem acompanhada, muito bem suprida, muito bem alimentada, muito bem guardada. Esse era o reconhecimento de Davi. E eu gostaria de falar dentro dessa palavra, eu estava ouvindo muito sobre 2020, eu fui até dar uma lida sobre isso. Até olhei, eu estava olhando os oftalmologistas falando sobre a questão da visão do 2020. A gente até fala, 2020 é quando a visão ela está perfeita. Na verdade, não é quando ela está perfeita, é quando eu vejo normal, quando eu tenho uma visão normal daquilo, quando eu tenho uma visão, um ângulo de 100%, que eles falam, né? Uma visão normal para um ser humano. Então, eu creio, eu tenho declarado isso, que a gente precisa buscar esse realinhamento da nossa visão espiritual, para que ela possa estar nessa visão de 100%. E se a gente olhar para o lado espiritual, nessa visão, se é de Deus, sim, é uma visão perfeita. Então a gente precisa realinhar a nossa visão, para a gente permanecer nesse caminho e não sair dessa vereda de justiça. E eu coloquei aqui só alguns pontos para a gente anotar. Deus se move, ok. E aí, falando desse realinhamento de visão, eu estava ouvindo uma ministração, inclusive uma live que o pastor fez, incrível, maravilhosa. E o ministro agora me fugiu, mas ele falava algo sobre a gente se mover. Se eu entendo que Deus ele habita em mim, eu preciso me mover para que o Senhor se mova. E é justamente dentro dessa visão, desse caminho, eu preciso ter esse entendimento que o Senhor vai se movendo em mim. Eu não posso ficar parado. Se eu entendo que Deus, ele precisa de mim. Um dia eu até falava assim, Deus não precisa de mim. Deus usa quem ele quiser. Não. Todos nós, e o pastor, meu pastor Jones falou isso, não, todos nós, Deus tem um propósito e Deus precisa de nós para se mover. E hoje, se eu entendo, se eu sou o templo dele, se eu sou a boca dele nessa terra, se eu sou o corpo,
porque ele precisa desse corpo para se mover. Eu não posso ficar parado num tempo desse, esperando as coisas acontecer, esperando a situação, né? Eu preciso fazer algo, eu preciso me mover. Se eu entendo, essa ficha caiu, e caiu ontem, eu estava ouvindo a live da irmã Neidinha, e essas fichas foram caindo em relação a isso. A gente precisa se mover no propósito, se mover. Se eu entendo que eu sou esse corpo, eu não posso ficar parado esperando as coisas acontecer. Descansar em Deus não é estar parado esperando as coisas acontecer. É confiar que não importa a situação, ela vai ser mudada através da minha atitude, através do que eu falo, através do meu mover. Se eu carrego esse Deus Todo-Poderoso, eu não posso ficar calado, eu não posso ficar sem fazer nada num tempo desse. E eu dei uma lida, eu já até comentei sobre isso em um devocional, mas tem uma história que me chocou, assim, que me chamou muita atenção, foi a história da reconstrução da Coreia do Sul, né? Gina Yeon é uma ministra, uma pastora, inclusive, você pode achar o testemunho dela no YouTube, eu achei fantástico, tem um testemunho poderoso, mas em particular, eu gosto muito dessa história, né, quando eles se reuniram, ela compartilhando, né, o povo, uma região muito sofrida por guerra, o país passou por mais de 900 guerras, e ela compartilhando com a gente que o país, no momento mais difícil, lá na Coreia do Sul, tinha apenas 3% de pessoas que se considerava cristão, e com os cristãos era tudo, era católico, evangélico, então apenas 3% da população. Mas alguns cristãos se reuniam na igreja para orar, e eles se reuniam de manhã bem cedo, às 5 horas da manhã. E esse povo começou a buscar a direção de Deus. O que eu quero falar aqui? É que Deus, ele pode ajustar a sua rota. E se você estiver buscando direção, ele pode ajustar a rota da sua nação, da sua cidade, do seu país. E só porque um acredita e se coloca na posição de buscar as instruções de Deus. E esse pequeno povo de fé começou a buscar a Deus, começou a buscar a orientação de Deus. E esse povo foi crescendo e aumentando, e eles foram orando de madrugada. E sabe o que eles pediam? Eles reuniam na igreja para orar e pedir instruções para Deus dar sabedoria para o presidente, que não era cristão, mas para que o Senhor pudesse dar sabedoria para ele, para que ele tomasse uma atitude em relação aos pobres, a uma favela que estava ali, favela com muita gente oprimida, com muita marginalidade, né, com muita prostituição, porque onde tem favela, onde tem muita pobreza, há revolta, há assalto, há tudo que não presta, né? Há muita sujeira, muita poluição, e eles ficavam orando para Deus dar sabedoria ao presidente e aos governadores, isso 5 horas da manhã. Por um bom tempo, eles foram orando. A Coreia, ela se levantou num prazo de 7 anos. Um país, imagina isso, um país que se restaurou num prazo de 7 anos, porque um povo se levantou para ajustar a rota daquela nação. Olha que coisa mais poderosa. Sabe qual foi a ideia que o presidente teve, essa ideia divina? Foi de chamar os empresários para poder doarem cimento e areia. Então, cada empresário que doasse cimento e areia, eles receberiam desconto nos seus impostos. E aí, eles foram doando cimento e areia. E aí, o governo se reunia com o povo e falava assim, olha, se você se levantar e construir a casa de fulano, ele vai se levantar e construir sua casa. E assim, um vai construir na casa do outro. A hora que essa rua aqui, mais 3 ruas estiverem prontas, as 3 ruas que fizerem as suas casas o mais rapidamente vão ganhar postos de saúde e escola. E o povo começou a acreditar novamente, começou a gerar fé. E sabe o que eles faziam? Eles colocavam em cima do poste uma caixinha de som cantando uma música que trabalhava o psicológico. Vamos mudar o mundo, vamos nos levantar, vamos reconstruir. E essa música ficava trabalhando a mente deles. Eles colocavam essa música logo cedo, às 6 horas da manhã, para despertar os alcoolizados, os marginalizados, as pessoas que estavam ali oprimidas, entristecidas, sem fé.
café. E o povo acordava e começava a trabalhar, e um ia ajudando o outro. E as 3, 4 quadras que terminassem mais rápido, iriam ganhar postos de saúde e escola. Então, eles correram para fazer as suas casas o mais rápido possível, para ter posto de saúde e escola. E assim foi reconstruída a cidade da Coreia do Sul. E hoje ela virou, mais de 95 países, quando ela passou esses dados, foram lá para sentar. Eles dão um curso específico para as pessoas que vão lá e querem aprender a como reconstruir a sua cidade, né? Inclusive no Brasil foi falando para a reconstrução de favela, e ela até fala, né, que a favela do Brasil é uma favela chique, não se compara à favela ali da Coreia do Sul. E eles construíram um monumento, construíram uma ponte que virou um símbolo, né, de visitação. Por quê? Porque um povo se reuniu. E esse povo passou de 3% para 30%. Porque vai acontecendo e vai gerando aquela fé em todo mundo, e todo mundo vai começando a entender. Não, então é assim, para a gente realinhar, para a gente reconstruir, para a gente, né, crescer no nosso destino. Todo mundo foi começando a fazer a mesma coisa. Levantar cedo, orar e ir trabalhar. Porque a oração ela é orar e ação, né? A gente se levanta, gasta um tempo com Deus, ora a Deus, pede discernimento, e Deus dá as instruções corretas para a gente fazer e desenvolver aquilo que precisa ser feito e desenvolvido durante o dia. Aquela carga na bateria é ali logo cedo nas nossas orações, nosso tempo de palavra, nosso tempo de meditação. Eu tenho desenvolvido, né, esse período de pandemia, Deus tem colocado algo no meu coração, né, e eu venho lendo, estudando, e Deus colocou uma instrução no meu coração que chama Café com Aba, né, e todos os dias de manhã eu apresento um café com aba, porque Deus me dá uma palavra para mim e me fala, ministra essa palavra, você vai alcançar alguém. Quando você se coloca na posição de abrir a sua boca e deixar Deus usar, olha que dá vergonha, dá medo, fazer uma live, não, né? Porque é coisa que eu nunca fiz. Mas isso a gente coloca de lado, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas timidez, e começa a ouvir as instruções do Pai. E Ele vai nos orientando no caminho, né? A fé é isso, a gente vai colocando, vai dando passinhos de fé, e Deus vai nos levando. Vem, 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 vem. É como eu digo, até como um pai que coloca o filho, né, vai segurando a mão, a criança pequena, e vem puxando, vem falando, vem que você consegue, vem que você consegue. E assim Deus vai nos orientando. Se a gente colocar o nosso olhar fixo nele, ter um coração flexível, pronto a obedecer, obediente às instruções, Ele vai te dando revelação daquilo que você vai fazer durante o dia, durante o mês, durante o ano. Esse período agora, mais do que nunca, meu pastor falou algo que eu achei fantástico. É o período que a gente precisa mais gastar tempo em oração e palavra, porque as enfermidades estão vindo, situações difíceis, vem para todos, vem para alguém da nossa família, e a gente precisa estar preparado, fortalecido. Sem palavra, sem essa unção, sem um tempo diário de meditação, gastando horas lendo a palavra e depois declarando a palavra, a gente não se fortalece. E para se manter no caminho, para manter uma rota ajustada, o caminho é a palavra. Jesus é o caminho. A única forma da gente se manter sem sair da linha, né? Igual dizia minha mãe, não sai da linha. Então, sempre porque você sai da linha, você sofre prejuízo. Você sai da linha, você vai para o lado da desobediência, você vai para o lado do medo, você vai para o lado da fofoca, você vai para o lado da intriga, você vai para o lado... Esses são caminhos errados que a gente pode tomar. O lado da indecisão, o lado da mentira, são caminhos do engano que a gente pode tomar. E a gente precisa ter muito cuidado, porque Satanás, ele está ao derredor, tentando nos tragar e nos enganar, com mentiras sobre o nosso futuro, com doenças, com isso, com aquilo. E a gente precisa manter o nosso olhar fixo no caminho, na rota, para a gente não se afastar desse caminho perfeito e maravilhoso. Então, nesse tempo de oração, Deus vai nos dando, assim como Deus trouxe essa ideia do café com aba, assim Deus pode trazer uma ideia para você começar a agir em favor do reino. O que Deus quer fazer em você nesse tempo agora? Talvez seja ministrar no seu trabalho, talvez seja escrever um livro, talvez seja compor uma música, né, Neide? Talvez seja compor música, não sei o que Deus tem, qual é o projeto que você tem engavetado agora que Deus quer usar para o plano e propósito dele, que a gente possa orar e Deus vai trazendo revelação, revelar a sua ação, revelar a ação dele em nós, né? Ele quer agir em mim e em você, para que a gente possa obter sucesso aí no propósito de Deus. Salmo 34:19 fala assim: o justo
passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Vamos repetir essa palavra. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. E a gente pode olhar a história de Paulo, né? Teve uma situação que o Paulo, ele foi para ministrar em uma cidade e o próprio Espírito falou, não vá. Não. Então, situações que o Senhor coloca freio em nós, não vá. Não vá. A gente precisa estar atento a essas instruções que Deus nos dá. Vá, Senhor, é para ir agora. Senhor, é para fazer isso agora. Espera o sim dele ou o freio dele. Não importa, a decisão de Deus, ela é sempre certa. Ele já viu o nosso futuro. Ele conhece o nosso destino. Então, a gente precisa permanecer obediente a essa palavra. Filipenses 2,14 fala assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Então, é essa palavra que veio no meu coração hoje, que a gente possa... Há uma nuvem de testemunhos, isso é fato. As pessoas estão me observando, estão observando você. Nós precisamos entender como essa palavra fala. Nós somos como estrelas no universo, no meio de uma geração corrompida e depravada. E a gente precisa se posicionar para que eu e você possamos ser um exemplo de Cristo. Nós possamos meditar tanto, entender tanto, ter tanto relacionamento com o Abba, que a gente tem a cara dele, o andar dele, o vestir dele, o jeito dele. Santidade, é isso que a gente precisa buscar todos os dias, santidade, sabe, intimidade. Só tem isso quando a gente tem intimidade com o Pai, se permite ser ministrada. Eu oro nessa manhã para que você se deixe ministrar. Se você percebe que está fora da rota, ore a Deus nessa manhã. Senhor, eu quero voltar para a rota, eu quero voltar para o caminho, eu quero voltar para esse caminho verdejante, para esse caminho maravilhoso. Senhor, eu quero andar reto na Tua palavra. Que você volte hoje, que você se realinhe com o Senhor, que você busque a direção. Se você ainda... Eu te convido nesse momento, se você ainda não reconhece essa paternidade, se você ainda não fez uma confissão de reconhecer Deus, essa é a maior decisão que nós podemos tomar na nossa vida, é reconhecer a paternidade de Deus. Se você ainda não reconhece Deus como seu Senhor, se você ainda não reconhece Jesus como o sacrifício de Jesus na cruz, peça ao Senhor nessa manhã, ore a Deus pedindo, declarando, falando, Senhor, eu reconheço, Deus, a sua paternidade, eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz, toma a minha vida e eu decido ser guiada ou guiado pelo Senhor. Eu decido servir ao Senhor com todo o meu coração, com toda a alegria do meu ser, e entrego tudo o que eu tenho, confio em Ti. E comece a ter uma vida andando. Essa é uma das formas de você ajustar a sua rota. Se você está numa situação, estava na igreja, mas se saiu da igreja, saiu da rota, saiu dessa comunhão com Deus, não tem problema. Vá para o seu quarto agora. Ora, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro agora, pedindo uma restauração na minha vida, reconhecendo tudo o que eu fiz, e eu quero voltar de novo para esse caminho perfeito. É a hora de voltar, é a hora de reconciliar. Há algo que Deus quer fazer na sua vida, na sua família. Há algo extraordinário que Deus quer fazer na sua família, e é você, e vai ser através de você que Deus vai vir com esse tempo de restauração e mudança. Então não perca mais tempo, volte hoje para a rota, volte hoje para esse caminho, ajuste de novo essa rota, peça ao Espírito Santo, esse amigo, ajudador e consolador, para que possa ir realinhar esse caminho, ajustar, fazer a rota de volta e volta para o caminho perfeito, que é Jesus. Eu agradeço por essa manhã maravilhosa, oro para que cada um tenha um dia glorioso, um almoço maravilhoso aí com a família. Sejam gratos a Deus por mais esse dia, por mais essa vida, por mais essa saúde divina, essa prosperidade, essa abundância que Deus tem dado para nós. E que a gente possa aí continuar mais uma semana gloriosa, porque crente tem que andar de glória em glória, vitória em vitória. Então, eu declaro vitória, vitória, vitória na sua vida hoje e sempre. Amo você, amo sua família. Fiquem na paz. Um grande beijo.